Aqui, desculpa te falar, mas mentiram pra você. E pode ser que você ainda esteja acreditando nessa mentira. Existe uma pergunta que gera uma crise muito grande em nossa geração. A nossa geração tem uma crise muito grande por conta dessa pergunta, que é: quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é a sua verdadeira identidade? Sabe, quem você é realmente? Pra gente responder essa pergunta, na verdade, a gente tem que responder uma outra pergunta, que é: qual voz você tem ouvido? Porque você pode ter ouvido a voz das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo à sua volta, das pessoas que estão à sua volta. Você pode estar ouvindo a sua própria voz, a voz do seu ego, a voz do seu eu, ou você pode estar ouvindo a voz de Deus. E isso vai decidir qual é a identidade que você vai absorver. Se você vai ser aquilo que as pessoas acham ou pensam sobre você, se você vai ser aquilo que você mesmo acha sobre você, ou se você vai ser aquilo que Deus pensa sobre você. Então essa primeira pergunta de qual voz você tem ouvido, isso é muito importante, porque se você não está ouvindo a voz certa, você não vai ter a identidade certa. Ou seja, muitas pessoas hoje estão vivendo uma identidade errônea, uma identidade falsa, porque estão dando mais ouvido àquilo que as pessoas dizem, àquilo que seu ego diz, àquilo que seu coração diz, em vez de dar ouvido àquilo que Deus diz. Você precisa entender uma coisa: você não é um problema, você não tem um problema, você só está passando por um, porque muitas das vezes a diversidade é um momento onde a gente absorve identidade. Então falar: não, eu tenho esse problema, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu sou assim, e você fica vivendo com isso pro resto da vida. Quantas pessoas você conhece que falam: ah, não, eu sou assim mesmo, eu tenho esse problema mesmo, e tocam a vida com esse problema, com essa bagagem de erros, simplesmente porque estão ouvindo a voz errada. Em Gênesis 1, 16 e 17 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus nos criou, Deus nos formou. Ele sabe quem nós somos porque Ele nos tirou do barro, Ele nos tirou do pó, Ele soprou em nós vida. Ele sabe melhor do que ninguém quem nós verdadeiramente somos. E a única maneira de nós conhecermos a nós mesmos é conhecendo a Deus, é conhecendo quem nos criou, quem nos formou, quem nos conhece desde o ventre de nossas mães. Você precisa ouvir do seu pai, de quem te criou, quem você é, e não das pessoas à sua volta, e não do seu eu, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria humana é loucura para Deus. Ou seja, tudo que as pessoas estão falando para você, com base na sabedoria humana, com base na sabedoria terrena, com base naquilo que elas acham que o raciocínio humano delas diz para elas, pega isso e joga no lixo, pelo amor de Deus. Pega isso e descarta, ignora, porque isso não te define. O que te define é a voz de Deus sobre a sua vida, porque Ele te formou, Ele te criou. A nossa geração tem um problema muito grande com relação à paternidade. A nossa sociedade brasileira, a gente tem uma questão muito singular com relação à falta de paternidade. E isso acontecia de uma forma similar em Éfeso. Você tinha muitos órfãos nessa cidade e por conta disso você tinha uma falta de paternidade muito grande. E com isso gera uma falta de identidade para essa igreja, para a igreja de Éfeso. E Paulo escreve uma carta que, cara, 5 capítulos, rapidinho você consegue ler e você responde essa pergunta para você assim, ó, no estalar de dedos, e você resolve essa crise, que é uma crise enorme na nossa geração. E nessa carta ele deixa muito claro quem nós somos, que nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos predestinados por Ele, Ele nos amou antes da fundação do mundo. Em Efésios 1:5 diz que nós fomos predestinados a sermos adotados como filhos através de Cristo Jesus. Ou seja, por mais que você tenha andado no pecado, por mais que você tenha andado fora dos caminhos do Senhor, através de Jesus Cristo, você foi predestinado para ser adotado como um filho de Deus, não vivendo mais como órfão, porque isso te faz querer resolver as coisas do seu jeito, querer fazer as coisas da sua forma, e nós sabemos que isso não dá certo, mas nós precisamos viver como filhos, aqueles que confiam no Pai, aqueles que estão sensíveis à sua voz para fazer aquilo que Ele está fazendo, para cooperar com aquilo que Ele está fazendo sobre a terra. Entenda isso, você não é órfão, você é filho, essa é a sua identidade, e você vai saber mais sobre a sua identidade, sobre quem você é, a partir do momento que você começar a se relacionar com Deus, e Ele vai começar a falar com você e te mostrar quem você verdadeiramente é. Pare de acreditar nas mentiras que você tem ouvido, que o inferno tem colocado sobre a sua mente, que você mesmo às vezes tem falado sobre você, e comece a ouvir do Pai quem você é. Tamo junto.